de enorme... Olá! Ao longo dessa disciplina, enfatizamos mais a situação de mudança que provocamos do que aquela que acontece além da nossa vontade e que demanda a nossa adaptação mais reativa. Este caminho que eu escolhi é mais condizente com uma pós-graduação dirigida a quem quer evoluir como líder. Nesta videoaula, falaremos mais de quem provoca este movimento. Vamos tratar da importante decisão de ser um agente da mudança e do que essa escolha entranha. Vamos lá? O agente da mudança decide provocar o novo quando sente um incômodo por estar no que Newton Bonder chama de espaço estreito. Um momento em que o passado chegou ao seu limite e certamente não levará ao futuro necessário. Ao perceber a imobilidade que esse espaço causou, surge a urgência e o desejo do movimento, que só acontecerá se for provocado e iniciado. Mas ao experimentar esse desconforto, o agente da mudança vive simultaneamente uma força contrária, o medo de desprender-se do coletivo e, isolado, ser considerado inconveniente, diferente, até estranho. Este limiar traz um impasse ao indivíduo, que se vê na encruzilhada entre seguir sua voz e convicção ou escolher o conformismo e continuidade para atender à expectativa dos demais para ser aceito e aprovado pelo grupo. A opção entre uma destas duas vias dependerá exclusivamente de uma decisão individual interna. Para preparar-se melhor diante de uma decisão difícil como esta, é importante que o protagonista se retire da massa, psicológica ou literalmente. Esse retiro individual é um movimento de distanciamento do contexto em que está inserido, com dois objetivos principais: entrar em contato com o seu melhor, com sua identidade, valores, características, desejos, convicções, e olhar para o sistema de longe com um olhar mais crítico e desafiador, refletindo sobre o seu papel e situação nele. Se conseguir entrar em contato com sua potência interior, percebendo seu papel em um contexto que precisa se renovar, podemos esperar que este indivíduo volte ao sistema com a decisão de provocar o movimento necessário para a sua renovação. Ao optar pela intervenção no sistema, o indivíduo deverá buscar sua força interior para suportar o desconforto que sua ação desencadeará. É difícil para qualquer um ser visto como um mensageiro indesejado, alguém que destoa por pensar diferente, ameaçando as estruturas que dão segurança a uma coletividade. Apesar desta pressão e desconforto, o provocador da mudança é movido por um senso de propósito e pelo desejo de ser protagonista, em vez de um espectador ou vítima. Esta é uma decisão consciente por fazer história. Romper a inércia de um passado improdutivo, concretizando futuros necessários, deixando um legado significativo. E como sabe que liderar sozinho é muito difícil, o protagonista buscará fazer história com outros, aliados que irá conquistando gradualmente para escalar seu poder transformador. Um exemplo que ilustra muito bem o que estamos refletindo é o de Greta Thunberg, uma ativista mundial sueca que vem devotando sua vida à causa das mudanças climáticas. Aos 15 anos, ela iniciou um protesto solitário diante do parlamento sueco com um cartaz escrito "Greve escolar pelo clima". Sua única motivação era a convicção de que essa situação mundial é moralmente inaceitável. Em vez de esperar que lideranças tradicionais tomassem a iniciativa, Greta assumiu o papel de provocar uma mudança necessária, sem cargo ou autoridade formal, somente com o impulso da sua convicção de que algo estava muito errado. Com essa atitude, nossa protagonista saiu da massa anônima, se isolou e se expôs no centro dos holofotes, gerando muitas críticas e ataques da mídia e de autoridades poderosas, que viam naquela ação uma ameaça. Mas ela enfrentou as críticas e sustentou a pressão, sem sucumbir à tentação de ser aprovada e amada por todos. Para manter-se forte diante desta violenta pressão que vinha de fora, certamente Greta precisou fazer o que o autor Erling Cage chama de trancar o mundo lá fora, deixando de ouvir ruídos inúteis para dar guarita à força de sua voz interna. Dessa forma, conseguiu manter a atenção no problema que apontava,
mesmo sabendo que o preço disso era ameaçar sua imagem pública. Greta fez declarações fortes, nomeou o elefante na sala com coragem, expondo algo muito sério que todos viam, mas não queriam tratar. E com essa autenticidade e coragem, começou a sensibilizar muitas pessoas, provocando um efeito de contágio que foi crescendo até tornar-se um movimento global, com milhões de adeptos espalhados pelo mundo. Sua coragem inspirou e contagiou. Se ela não tivesse decidido provocar, mesmo que isolada, nada teria acontecido. E se tivesse permanecido sozinha naquela causa, provavelmente nada teria acontecido tampouco. A capacidade de criar realidades a partir da coragem e do ímpeto para a ação é algo comum entre protagonistas do calibre de Greta. De fato, ela diz que prefere agir para só então esperar por algo. Quem faz história não se protege na vitimização ou inércia de esperar que as coisas melhorem para então fazer algo. Seu vocabulário não tem espaço para frases como quando o contexto for mais favorável. Eles preferem agir para dar vida ao contexto que querem ver. Como diz o grande filósofo Martin Buber, o que está por acontecer só acontecerá quando decidirmos o que somos capazes de querer. Para liderar uma mudança não é necessário ter uma causa tão nobre e ampla como a de Greta, mas esse exemplo dela traz os elementos que devem estar presentes quando queremos propor o novo, chacoalhando o que não funciona mais, mesmo que em menor intensidade ou alcance. Se por um lado o líder da mudança sabe que está engajado em uma tarefa árdua, por outro lado ele é consciente de que vale a pena, porque sua decisão impactará positivamente a várias pessoas e o sistema em geral. Por isso podemos afirmar que essa decisão não é somente um ato de coragem, mas um exemplo de enorme generosidade e nobreza, porque nos tira da estreita fronteira do ego para lançar-nos a solidariedade e preocupação com a saúde do todo. Enfim, nesta aula vimos que não é fácil liderar uma mudança, mas a grandeza da causa e sua relevância para as pessoas e a sociedade justificam qualquer esforço e sacrifício. Como aplicação prática, sugiro que você faça o teste disponibilizado no texto desta aula e reflita sobre o quão preparado está para provocar a mudança que definiu nesta disciplina. E vá além. Pergunte-se também quais são os medos e resistências que você precisará enfrentar em si mesmo para sustentar essa decisão. E quais as forças internas e externas poderá acionar para manter-se firme no papel de protagonista. Feita essa reflexão, será mais claro reforçar sua estratégia de desenvolvimento individual para tornar-se um autêntico agente da mudança. Agora é com você. Até mais.